E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês o Gazeta Esportiva para falar aí as últimas novidades do Verdão, galera, beleza? Fica até o final do vídeo aí e deixa aquele like, beleza? Da Federação Paulista de Futebol, foi lá que jogadores e treinadores de Palmeiras e Corinthians se reuniram para falar sobre a final do Paulistão. E sabe quem mais estava por lá? Nosso repórter José Paes. Boa noite, Zé. Quero saber, você tem alguma declaração do técnico Abel Ferreira? Fala, minha querida Michele Janela, beijo enorme pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Tem a declaração do Abel, sim, hoje o Abel esteve aqui na Federação Paulista, juntamente com o Ramon Dias, técnico do Corinthians, o Everton, goleiro do Palmeiras, e também o Ángel Romero, jogador do Corinthians. Os quatro se juntaram ao Rafael Claus, árbitro que vai apitar o primeiro jogo da decisão nesse domingo no Allianz Parque, 18 horas e mais 30 minutos, e Matheus Candansan, pois é, o Matheus Candansan que vai apitar o segundo jogo da decisão do Paulista, lá no dia 27 de março, na Neoquímica Arena. Todos eles concederam uma boa entrevista coletiva hoje aqui na sede da Federação Paulista de Futebol, no edifício Pelé, na Barra Funda. E agora a gente vai conferir um trechinho aí do Abel, falando sobre a rivalidade Corinthians e Palmeiras e também Palmeiras e São Paulo. Será que a rivalidade ali com São Paulo, Choque Rei, passou dos limites? Foi para os bastidores, já virou uma treta entre diretorias, passou dos limites do futebol. E a rivalidade Palmeiras e Corinthians continua sendo apenas dentro de campo, dentro das quatro linhas. É assim que entende o Abel Ferreira? Vamos conferir aí a palavra do treinador do Verdão aqui no Gazeta Esportiva. Pode rodar, diretor. Não queria muito falar sobre o São Paulo, a não ser que é um grande rival e aconteceram algumas coisas desagradáveis, nomeadamente comigo, mas acho que ficou tudo tratado e respeitado e sanado. Essa pergunta que tu me disseste é espetacular, mas tem uma intencionalidade por trás dela que é provocatória e mal respondida por mim, pode dar aso à violência. Não ultimamente, mas se calhar há 2 ou 3 anos atrás o meu exemplo talvez não tenha sido o melhor, mas fui sempre capaz de reconhecer e pedir desculpa. Eu tenho que mudar, nós temos que mudar, e sei que alguns de vocês vão ficar chateados, mas vocês têm que mudar muito também. O momento de mais vergonha que eu senti na minha vida foi no Palmeiras, quando fiz um gesto a dizer que o árbitro não tinha coragem, e um de vocês, sobretudo estão aí na Câmara, foi capaz de parar o jogo, para ir atrás, para propositadamente me expulsar por um gesto que eu estava a fazer, porque a bola não estava em cima de mim. Eu não sou o protagonista. O protagonista são os jogadores. Cheguei a casa, chorei em frente à minha mulher e aos meus filhos, porque eles sabem que aquele não sou eu. Eu não sou os meus comportamentos. Sangrei por dentro, porque alguém de vocês decidiu passar uma imagem que em momento algum eu me revejo nela e que fui obrigado a pedir desculpa. Todos nós temos que melhorar, mas vocês têm que melhorar muito. Desculpem-me dizer-vos isto. Todos vocês que estão aí, todos. Se queremos mudar o futebol brasileiro. O meu respeito com o São Paulo é máximo e o meu respeito com o Corinthians é máximo, e até ao dia de hoje não tive problemas nenhuns, e como todos nós fazemos, o que nós queremos é ir para dentro de campo, competir como sempre fazemos e lutar até o último segundo para ganhar o jogo. Tá aí a declaração forte de Abel Ferreira aqui no Gazeta Esportiva. Quero que vocês falem muito sobre essa declaração do Abel. Uma última do Palmeiras rapidinho aqui nessa minha primeira entrada ao vivo no Gazeta, Michele. É que o Lucas Evangelista foi oficialmente anunciado pelo Verdão como reforço do Palmeiras para depois do Campeonato Paulista. Assinou um contrato até o final do ano que vem, se ele atingir algumas metas pré-estabelecidas em contrato. Esse contrato dele vai ser esticado, vai ser prolongado até o final de 2027. Então, tudo certo, ele vindo do Bragantino, o Palmeiras pagando aí cerca de 24 milhões de reais lá ao RBB por este atleta de 29 anos. Devolvo para vocês, daqui a pouquinho eu retorno. A gente ainda vai falar do Corinthians também nessa decisão, trazer a declaração do Ramon, do Romero, do Everton. Tem muita coisa pra gente falar desse super derby, né, Michele? Devolvo para você, daqui a pouco eu retorno, hein? Boa, Zé. Beijo, obrigada. Daqui a pouco você volta. Fala, Alex. Bom, o Abel tá certo. Todo mundo tem que melhorar.
Pior é se alguém acha que não tem que melhorar. Com Então certeza. ele tem razão. Todos nós precisamos melhorar em tudo. Na vida profissional, na vida pessoal, nos relacionamentos, né, no comportamento. Eu acho que ele não falou nada demais. Eu acho que o que ele falou é algo que quem tem um mínimo de consciência, aquelas pessoas que fazem um exame de consciência ao final de cada dia, por exemplo, quando vão dormir, pensa como é que foi o dia, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz de bom, o que eu poderia ter feito melhor, amanhã eu vou tentar melhorar. É isso. Acho que uma pessoa que tem um mínimo de equilíbrio tem que fazer isso que o Abel falou. Então ele está certo. Está certo. Acho que é legal ele assumir as suas próprias fraquezas, as suas próprias necessidades de melhorar, e também ele falar que todo mundo tem que melhorar. Eu concordo com ele, todo mundo tem que melhorar mesmo. Mas atacou quem flagrou ele fazendo o isso é gesto bobagem, de colocar a mão nas partes íntimas, virar-se para o banco de reservas, para a comissão técnica. Ele não estava num quarto fechado, né? Exatamente, em uma fração de segundo ele só faz o gesto. Pô, os caras não têm aquilo roxo para apitar. Então, é que nem o VAR. Quando você pega um frame, um segundo de uma cena... Agora, antes do que eu ia falar, é óbvio que o Abel, como figura pública, e ainda mais dentro de um campo de futebol, as câmeras estão nele, porque ele faz parte do espetáculo. Claro. Eu já falei isso pra ele. Abel, o futebol não é só o quadrilátero, não. Vocês, pô, vocês apontam... você é um personagem, cara. Claro, claro. O entorno, a torcida... O futebol é um teatro. Não só ele, o Gandula é um personagem, os repórteres são personagens, né? a torcida faz parte do A jogo. imprensa, todo mundo que está ali, o futebol é um grande cenário, é um verdade, teatro, é um grande tá? evento. Agora, na questão ali, quando ele fala da câmera, eu também acho que ampliaram demais o gesto. Sabe? Porque foi uma coisa que ele virou ali, pá, tem aquilo roxo pra pintar. Foi um desabafo, Aí né? você põe na câmera lenta, você repete tipo looping. aquele técnico que enfiava o dedo no nariz, imagina se botasse Cara, ele. exato, Não, mas foi bem mais rápido que isso. Mas é que o do Abel foi um reflexo, gesto ele virou pra mais trás e fez aqui ó, obsceno. pra vocês. E aí, nossa, eu acho que exageraram demais também, sabe? Daqui a pouco você vai ter que jogar futebol dentro da igreja, cara. Bom, daqui a pouco vocês Eu vão quero falar do árbitro. Vocês vão falar daqui a pouco? pouquinho Tá bom. o árbitro que estará apitando esse primeiro jogo da final entre Palmeiras e Corinthians. Aí, quem que é o árbitro do jogo? Árbitro Rafael Claus, muita a gente gente já imaginava. imaginava já. Assim, eu acho até uma bobagem. Você não achou que era por último? Então, tudo bem, levantarem uma bandeira, nossa, que absurdo, Rafael Claus. Quem queria apitar o jogo? O Aragão? O Romualdo Arpe Filho queria lá apitar o jogo? É óbvio que era o Claus um ou outro. Então eu tô vendo um monte de gente falar que absurdo colocar o Claus na final do Campeonato Paulista. Ué, mas ele vai não é por dos quem, melhores? meu Deus Ele é do o céu? melhorzinho. Vai por quem, meu Deus do céu? Não é esse, é o outro. O Klaus, por toda a carreira que ele esse tem, gostem dele ou não, eu particularmente não acho ele o melhor, como muita gente acha. Eu gosto de outros árbitros em relação a ele. Mas quem tem a experiência, quem tem a tarimba... E pro outro jogo? E pro outro jogo é o Candansan, que é menino, tem 27 anos, primeiro ano dele como árbitro FIFA, e a Federação Paulista acredita muito nele, por isso que está atribuindo a ele essa missão. Você já tinha falado desse Falei, nome aqui, então, Eu teria invertido só. Então, teria eu tenho uma tese sobre isso. Eu tenho certeza de que a Federação Paulista de Futebol fez essa inversão para não ficar sempre o Klaus como árbitro do último jogo. O problema é que ele, na minha opinião, não na sua, mas na minha, Sim. ele é o melhorzinho Tá da bom. pior safra de arbitragem da história do futebol mundial. Eu não acho. Eu acho. Eu acho que apitar jogo de futebol é a coisa mais difícil que existe Teve no muita... no assim, futebol. De o tudo. Rafael Claus, ele errou muito já? Todos erraram muito, Sim, né? como Todos. O Klaus, às vezes, ele tem um erro, na minha opinião, de querer ser acima do bem e do mal, ser muito prepotente, querer ficar acima da regra. Ele, muitas vezes, faz a regra dele. Tem acréscimo que ele não dá porque ele acha que não tem que dar. Tem expulsão que ele faz que não precisava fazer. Tem cartão que ele deixa de dar porque ele não está com vontade de dar naquela hora. Ele tem uma história ruim com o Corinthians, não tem? De ter expulsado o Yuri Alberto? Deixa eu falar uma coisa, mas o Yuri Alberto também já tinha cartão e dá uma simulada daquela ridícula, péssimo ator. Tudo bem, foi longe da área. Eu não teria expulsado, mas a regra permite Deu margem, a expulsão. né? Deu margem, como deu expulsão, como expulsou o Cássio. É esse jogo aí, ó. O Cássio Primeiro também, toma com amarelo, 2 porque amarelos chutou a fazendo bandeirinha, cera. Mas não aqui, pode ó. chutar. Só- Desculpa, depois vai foi lá. expulso E aí, o Silvestre Perdão. vai falar uma coisa que é importante, e eu vou deixar ele falar porque o mérito foi dele de pesquisar e ir atrás dos números. Os corintianos estão indignados porque o Klaus vai apitar um jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Porque tem toda uma
uma história, uma fama de que o Klaus é palmeirense, é o time dele de infância, de criança, como todos os árbitros têm um time de infância. Nós também. Todos, e nós também. Então não é porque o árbitro torce para um time que ele não pode apitar o jogo do time que ele torce, porque o árbitro, quando se torna do nível do Klaus, não está nem aí se é Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. Ele não coloca em campo o coração. Isso eu posso afirmar e coloco sim a minha mão no fogo. Nenhum árbitro desses grandes que apitam no Brasil torcem para o time e apitam de acordo com o interesse do seu próprio time. Eu, repito, coloco a mão no fogo por todos os árbitros da Série A, por exemplo, em relação, não estou falando que são bons ou ruins, hein? Em relação à idoneidade e a puxar sardinha para o time que torce. Não existe isso, não existe isso. E para os corintianos que estão reclamando do Klaus apitar o jogo do Palmeiras, qual que é o retrospecto do Klaus aí, ô Silvestre? O retrospecto do Klaus em derby. São 12 derbys que ele apitou ao longo da vida dele no futebol profissional. E quantos Palmeiras ganhou? 6 empates, 4 vitórias do Corinthians, 2 do Palmeiras. Aí, e a primeira vez que o Corinthians ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, no Paulistão de 2015... É verdade que ele expulsou o Cássio, que fez cera, para muita gente exagerou. Expulsou o Cássio? Expulsou, deu 2 amarelos por cera, mas pela regra ele poderia ter expulsado o Cássio. Fez cera. Okay? Mas o Corinthians ganhou aquele jogo. E eu quero dar um testemunho agora meu pessoal. Expulsou gente do Palmeiras, Caio, Roberto, Cássio. Todo mundo que milita no futebol tem um time. Jornalista, jogador, narrador, árbitro, eu não falo meu time, clube, ninguém sabe o time que eu tô. Eu sou São Paulino e eu adotei, lá no começo da minha carreira, a seguinte conduta, para eu tentar me blindar da minha emoção, até eu aprender a lidar com o sentimento, porque não é fácil no começo, né? Não é fácil. Não é fácil. Eu sempre fui mais rígido com o São Paulo nas minhas análises. Foi um jeito de eu me blindar. E com o passar do tempo você vai ganhando maturidade, e eu não estou nem aí se o São Paulo ganha, Corinthians, eu já falei que eu torço para o time que eu cubro, para eu não ter muita dor de cabeça e avançar de fase junto com o time. O Bragueto falou isso no Mesa Redonda, quando ele esteve aqui, que ele era palmeirense, a família dele brigava com ele, porque nos jogos do Palmeiras, inconscientemente, ele prejudicava o Palmeiras. Então ele tinha esse... Eu acho que o árbitro ele fica suscetível a apitar, muitas vezes, para o time da casa, pela pressão do ambiente. Eu acho que é natural isso, é humano. Né, aquela pressão toda, ainda mais hoje em dia com clássico torcida única. Então, é só uma impressão minha. Okay. O cara fica mais suscetível, na dúvida, ele dá pro time da casa. É isso aí, torcedor do Verdão. Deixa aquele like, beleza? E não se esquece de se inscrever se ainda não for inscrito. Falou e até mais.